Hello everyone! Esse é o segundo vídeo da série Falsos Cognatos em Inglês. Se você ainda não viu o primeiro, vai estar disponível aqui ou ali. E nesse segundo vídeo nós vamos falar de 10 falsos cognatos relacionados ao tema aprendizagem. Eu sou o teacher Júlio Ribeira, seu professor de inglês. E o nosso primeiro falso cognato é o verbo educate. E se você traduzir, você vai encontrar o significado educar. Sim, é educar, porém não é o mesmo educar que nós usamos no português, como, por exemplo, os pais são responsáveis por educar os filhos, ou seja, por ensinar boas maneiras aos filhos. Esse educar aqui se refere à educação formal, profissional, ou seja, uma escola de qualquer tipo. Pode ser uma escola para crianças, pode ser faculdade, pode ser uma escola técnica, ou seja, se você teve uma educação compartilhada por profissionais, você vai usar esse verbo educate. Então, um bom exemplo seria: She was born in Asia, but she was educated in Europe. Ela nasceu na Ásia, mas ela foi educada na Europa, ou seja, ela estudou na Europa. No caso desse exemplo, não sabemos da idade da pessoa, então dá a entender que ela só nasceu na Ásia, mas ela passou pela escola na Europa, tá bom? É uma interpretação de acordo com esse contexto. E o próximo falso cognato tem a ver também com educate, que é education, educação. Bom, é mais ou menos da mesma forma, ok? Então, aqui é o verbo educar, aqui é o substantivo educação. Então, um exemplo seria: His family helped him pay his education. A família dele o ajudou a pagar por seus estudos. Então, nesse contexto, dá a ideia de que seria um grau superior, uma faculdade, uma universidade, porque a família dele o ajudou a pagar pelos seus estudos. Suponha-se que ele já é maior de idade, que ele trabalha, que ele recebeu a ajuda da família para pagar. É isso que dá para entender nesse contexto, e é dessa maneira que você tem que interpretar esses falsos cognatos, ok? Vamos para o próximo. E o próximo é o verbo attend, que não é atender, não, ok? Esse attend significa comparecer, participar, ok? Então, o exemplo seria: We are not sure if we'll attend the party this weekend. Nós não temos certeza se nós vamos comparecer, se nós vamos ir à festa nesse fim de semana. Ok? O attend, de atender. Então, na verdade, tem várias maneiras de dizer em inglês o nosso atender do português. Então, atender um telefone, por exemplo, seria answer the phone. Ok? Atender a um cliente seria serve the client. Ok? E assim por diante. Não vai dar para falar mais coisas aqui do attend, porque, na verdade, ele tem muitos significados, mas eu te falei 3 aqui que são muito usados, tá? E esse aqui vai ficar tema para um outro vídeo. Então, vamos para o próximo falso cognato, que é a palavra college. Não é colégio, não. Colégio é a palavra high school, ok? College significa faculdade, ok? Então, um bom exemplo: My daughter graduated from college 6 months ago. Minha filha se graduou na faculdade 6 meses atrás, ok? Próximo falso cognato é reunion, que parece muito reunião, né? Mas reunião, em inglês, se fala meeting. Essa reunion se refere a um reencontro. Também pode ser um school reunion, um encontro da escola. Pode ser um college reunion, um encontro da faculdade. Pode ser um family reunion, um reencontro da família, ok? Então, reunion significa isso. Um bom exemplo seria: Our college reunion was a lot of fun this year. Nosso reencontro da faculdade foi muito divertido esse ano. Ok?
Seguindo, nosso próximo falso cognato é o verbo discuss, ok? Que parece ser discutir, né? Podemos entender que é o verbo discutir, sim, mas não é aquele discutir de trocar ofensas, de ficar nervoso um com o outro. É discutir no sentido de debater, no sentido de ter uma conversa mais profunda, falar um pouco mais de detalhes, tá bom? Então, um exemplo seria: We're gonna have to discuss about the future of the company. Nós teremos que discutir, conversar, debater sobre o futuro da empresa. O discutir de brigar verbalmente é o verbo argue, ok? Seguindo, próximo falso cognato é journal. Parece muito jornal, né? Mas jornal é a palavra newspaper. Porque esse journal aqui se refere a um diário, um simples diário, ok? Pode ser um diário feito à mão, pode ser um diário feito profissionalmente e postado na internet. Então, um exemplo seria: He needs to write a daily journal at work. Ele precisa de escrever diariamente, precisa escrever um diário no trabalho, todo dia, ok? Seguindo, próximo é o verbo resume, que parece muito a palavra resumo, tá bom? Mas não é. Resumo é a palavra summary, ok? Isso seria resumo. Agora, esse verbo resume significa recomeçar, reiniciar, ok? Então, um bom exemplo seria: I believe tomorrow I'll be able to resume that complicated book. Eu acredito que amanhã eu vou conseguir reiniciar, retomar aquele livro complicado. Ok? Seguindo, nosso próximo falso cognato é a palavra notebook, ok? Que aqui no Brasil nós chamamos o computador portátil, o laptop, que nos Estados Unidos pelo menos é mais conhecido como laptop, ok? Na verdade, o notebook é um caderno para anotações, ou seja, um caderno, tá bem? Então, um bom exemplo seria: My mom has a notebook just for her culinary stuff. Então, a minha mãe tem um caderno de anotações só para as coisas de culinária dela, ok? E nosso último falso cognato de hoje é a palavra lecture, que parece muito leitura, mas não é leitura, ok? A palavra leitura é reading. Lecture significa apresentação, pode ser também uma lição, ok? Pode ser também discurso, ok? Então, um bom exemplo seria: This teacher always does good lectures. Então, esse professor sempre faz bons discursos, boas apresentações, ok? Então é isso aí. Esses foram os falsos cognatos de hoje. Eu vou deixar aqui para você uma atividade relacionada aos falsos cognatos. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like, deixar um comentário. Eu te vejo no próximo vídeo. See you!